Você tem indicação de cirurgia de varizes, mas ainda não tomou uma decisão porque tem medo de anestesia, de dor, dos cortes, do repouso e até medo que as varizes voltem piores? Então, antes de continuar adiando o tratamento, você precisa ouvir respostas claras, sem promessas fáceis e sem aquele terrorismo que ainda existe em torno da cirurgia de varizes. Hoje eu vou responder 10 dúvidas que eu mais escuto no consultório. Então fica comigo até o final, porque uma delas pode ser a sua. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mauro Bomborati, sou cirurgião vascular aqui em Jacareí há mais de 20 anos. Sou coordenador e referência técnica do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas, e professor da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Ao longo desses anos, eu acompanhei pacientes que chegaram muito tranquilos para operar e outros que entraram no consultório completamente apavorados. E na maioria das vezes esse medo não vinha do caso da pessoa, vinha de histórias antigas, de experiências de terceiros e conteúdos que falavam de cirurgia como se entrar no hospital fosse automaticamente um sinal de sofrimento. Então vamos responder o que realmente importa. Vamos lá. Uma coisa que sempre eu escuto bastante no consultório. Toda pessoa com varizes precisa de cirurgia? E a resposta não, claro que não. Existem varizes que podem ser tratadas no consultório, com laser, com escleroterapia, com espuma ou uma combinação de técnicas, que é o que eu mais uso. Também existem casos em que o centro cirúrgico oferece a estrutura mais adequada para tratar veias mais calibrosas, uma safena comprometida ou um quadro mais extenso. A indicação não deveria ser baseada apenas na aparência da perna. Eu preciso avaliar os sintomas, o calibre das veias, a origem do refluxo, o histórico do paciente, suas expectativas, o resultado do ultrassom dupla. Nem tudo precisa de cirurgia, mas nem tudo deveria ser forçado a caber dentro do consultório também. Uma outra dúvida é em relação à cirurgia ainda é aquela cheia de corte. Bem, a imagem ficou marcada na memória de muita gente durante muitos anos. A cirurgia de varizes foi associada a incisões grandes, muitos hematomas, uma recuperação mais difícil. Hoje, o planejamento é mais preciso, as técnicas são mais delicadas. Isso não significa que não vai haver nenhuma incisão ou marca, não é isso. Mas seria irresponsável até eu prometer uma coisa dessa. Mas em muitos casos, as incisões são bem pequenas e as marcas ficam discretas com a evolução da cicatrização. Existe uma diferença enorme entre explicar que uma cirurgia pode deixar marcas e fazer o paciente imaginar que sua perna vai ficar completamente tomada por corte. Temos que achar um meio do caminho aí. A cirurgia de varizes dói muito? Bom, durante o procedimento, a anestesia é planejada para que o paciente não sinta o que está acontecendo, absolutamente nada. No pós-operatório, pode existir sim um pouco de sensibilidade, um desconforto, uma sensação de repuxamento e dor em alguns pontos. Mas a intensidade vai variar conforme a extensão do tratamento, a técnica utilizada e a resposta de cada pessoa. Até porque hoje, normalmente os meus pacientes eu já nem espero paciente ter dor, eu já entro com a medicação antes, justamente para que ele nem venha ter dor, porque a gente já sabe o que pode acontecer. Agora, aquela imagem de uma dor insuportável e inevitável não devia ser tratada como regra. O pós-operatório exige cuidados e medicação indicada, mas muitos pacientes relatam uma recuperação muito mais tranquila do que se imaginava antigamente na cirurgia. Qual anestesia é utilizada? Não existe uma única resposta para todos os pacientes. A anestesia pode variar conforme o tipo e a extensão do procedimento, as condições clínicas da pessoa e o planejamento feito pela equipe. Pode ser utilizada uma anestesia local com sedação, uma raquianestesia, que é aquela injeçãozinha que dá nas costas, ou anestesia geral. A palavra final quanto à melhor anestesia para aquele paciente é do médico anestesista. Por isso existe uma visita pré-anestésica onde esse profissional vai avaliar o paciente. A escolha precisa considerar segurança, conforto e as características do procedimento. Outra dúvida, eu preciso ficar internado? Bom, em muitos casos, o paciente opera e recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso depende mais do horário da cirurgia, do tipo de anestesia, das condições clínicas e da recuperação nas primeiras horas. O fato do procedimento ser feito no hospital não significa uma internação prolongada, e não é para ser assim mesmo. O hospital oferece uma estrutura, monitorização, uma equipe e um controle adequado. Ele não devia ser interpretado automaticamente como um sinal de que o caso é grave, não é assim, ou de uma recuperação que vai ser difícil. Olha, via de regra, funciona mais ou menos assim. Cirurgias que são feitas pela manhã recebem alta no final do dia. Cirurgias feitas à tarde recebem alta no dia seguinte, pela manhã. Uma regrinha. Outra dúvida, eu vou precisar ficar deitado com a perna para cima?
Bem, na maioria dos casos, ficar completamente imóvel não é a orientação. A caminhada faz parte da recuperação, sempre respeitando as recomendações específicas do procedimento e as condições de cada paciente, claro. Também, isso não significa que operar hoje, você vai voltar amanhã para fazer corrida, futebol, musculação intensa, trabalho físico pesado. Não vai funcionar dessa forma em nenhum dos cenários. Existe um tempo de recuperação, claro, mas em casa, andar, sala, copa, cozinha, banheiro, enfim, isso deve ser encorajado. O que eu peço no início, somente nos primeiros dias de recuperação, é não lavar, passar e cozinhar, que são atividades que a pessoa permanece muito tempo de pé, e é isso que eu não gostaria nos primeiros dias. Deve andar, mas não permanecer muito tempo em pé. A ideia de passar 4 semanas, 5 semanas deitada, sem caminhar, com a perna permanentemente elevada, isso não representa o pós-operatório atual e nem é para ser assim mais. Quando eu posso voltar ao trabalho e atividade física? Depende do trabalho e da cirurgia que você fez. Uma pessoa que trabalha sentada ou em uma atividade mais leve pode ter uma orientação diferente, e é para ser diferente, de alguém que passa o dia carregando peso, dirigindo por muitas horas ou executando um esforço físico intenso. O retorno à atividade física também vai depender do tipo de cirurgia e vai acontecer de forma progressiva. Primeiro a gente retoma com as caminhadas, as atividades leves, e progressivamente a gente vai avançando conforme a recuperação, liberando os exercícios mais intensos, claro. Dar um prazo para todo mundo seria transformar basicamente uma receita de bolo. E na medicina não funciona dessa forma. Os meus pacientes sabem, falo exatamente isso para ele. Olha, pessoas diferentes, em idades diferentes, com cirurgias diferentes, têm recuperações diferentes. Então a gente precisa respeitar os limites do corpo, mas também não pode fraquejar, tem que ir progressivamente melhorando. Então a pergunta correta não é apenas quantos dias de repouso. A pergunta correta é quando o meu corpo vai estar pronto para cada tipo de atividade. Outra dúvida bastante frequente é: a perna vai ficar muito roxa? Bom, hematomas podem acontecer. São os roxos. Hematomas são aqueles roxos que estão na perna. Alguns pacientes apresentam mais, outros apresentam menos ou quase nenhum. Isso vai variar conforme a técnica, a quantidade de veia tratada, a extensão do procedimento, o uso de medicamento por parte do paciente e a resposta individual de cada um. Mas nem toda cirurgia resulta naquela perna completamente roxa que muita gente imaginava. Eu já acompanhei pacientes com poucos hematomas, mesmo após tratamento extenso. Mas também já acompanhei paciente com uma quantidade maior sem que isso significasse uma complicação. O mais importante é receber orientação sobre o que faz parte da evolução esperada e quais os sinais que precisam ser comunicados à equipe. Dá para tratar tudo em uma única cirurgia? Em uma única cirurgia, sim, mas num único momento, olha só, em muitos casos eu faço o tratamento, prefiro fazer o tratamento em 2 etapas. Primeiro, sim, no centro cirúrgico, para tratar aquelas veias que precisam de mais estrutura, de mais controle, de mais segurança, enfim. Só que depois eu continuo acompanhando no consultório para cuidar dos detalhes e realizar aquele refinamento que é necessário. Isso não significa que a primeira etapa ficou incompleta. Significa que existe um planejamento. Alguns quadros ficam melhores quando tratados primeiro a origem principal do problema e depois a gente vai avaliar aquilo que vai precisar ser cuidado de acordo com as características de cada paciente, da expectativa de cada paciente. Então, eu gosto muito dessa forma. Divido um tratamento em 2 etapas. Primeiro no centro cirúrgico e depois eu faço o refinamento no consultório. Então, a cirurgia ela não encerra o tratamento, ela é uma parte dele. Outra dúvida: se operar as varizes, elas vão voltar ainda piores? Por incrível que pareça, tem gente que fala isso. Essa é uma das frases mais prejudiciais que inventaram sobre varizes. A cirurgia não faz o organismo produzir mais varizes. O que acontece é que varizes são uma doença crônica. Nós tratamos as veias comprometidas naquele momento, aquelas veias que estão doentes, que estão varicosas. Mas o paciente continua tendo fatores como a predisposição genética, o envelhecimento, alterações hormonais, ganho de peso, sedentarismo e a própria rotina profissional. Com o passar dos anos, novas veias podem aparecer doentes. Isso é diferente de dizer que a cirurgia fez tudo voltar. Não funciona assim, isso está errado. E existe outra diferença importante. A veia tratada voltou ou surgiu uma nova veia em outra região? Muita gente coloca tudo isso na mesma conta e conclui que o tratamento não funcionou. Mas quem tem doença venosa precisa continuar no acompanhamento, mesmo depois de um excelente resultado. Tratar e desaparecer por 10 anos não é acompanhar uma doença crônica. O acompanhamento permite identificar novas alterações desde o início, cuidar do que surgiu e preservar o resultado por muito mais tempo. Finalizando,
Depois dessas 10 respostas, eu quero que você guarde uma ideia. Cirurgia de varizes não é indicada para todo mundo. Não tem um pós-operatório idêntico para todos. E também não devia ser tratada como um procedimento banal. Mas ela não precisa carregar aquela imagem de sofrimento, cortes grandes, semanas sem andar e uma recuperação interminável. Tira isso da cabeça. Quando existe uma avaliação completa, um ultrassom Doppler adequado, a indicação correta, um planejamento e um acompanhamento, o tratamento pode ser muito mais organizado e tranquilo do que o paciente imagina. O problema não está em operar no hospital. O problema está em indicar uma cirurgia sem necessidade. Isso é um absurdo. Ou evitar uma cirurgia necessária apenas porque a promessa de fazer tudo no consultório pode parecer mais atraente. Na medicina, a melhor técnica não é a mais moderna necessariamente, a mais rápida ou a mais fácil de divulgar. É a que faz sentido para o seu caso. Agora, eu quero saber, qual dessas 10 dúvidas ainda te deixa inseguro em relação à cirurgia de varizes? E existe alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo? Deixa nos comentários, porque a sua dúvida pode ser exatamente o tema do próximo conteúdo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos para entender melhor os tratamentos de varizes, os cuidados com a circulação e os sinais que as suas pernas não deveriam ignorar. Até breve!